Para entender quando a vida começa no útero, é preciso olhar para esse órgão. Esse aqui é o útero. Aqui nós temos as paredes do útero. Aqui uma tuba uterina. Aqui temos outra tuba uterina. E um ovário aqui. E outro ovário aqui. E é exatamente bem aqui nos ovários que nós encontramos a maior célula do corpo humano em diâmetro. Para você ter uma ideia, olha para essa foto aqui. Isso aqui é uma imagem real de uma célula humana. E aqui tem uma moeda em comparação. Ou seja, é pequeno, mas ainda assim dá para ser visto a olho nu. Esse aqui é o óvulo humano. Tá, mas e por que ele é tão grande? Bom, porque ele, a princípio, precisa se dividir muito e bem rápido. Mas, para isso, é preciso que antes aconteça um certo encontro. Tá, então temos aqui o nosso útero. E aqui temos uma representação de um óvulo. E esse óvulo, que está bem aqui, ele se encaminha para fora do ovário. Ele entra na tuba uterina. E é por aqui, por esse trajeto, aqui dentro da tuba uterina, que o óvulo vai estar receptivo a um encontro com um espermatozoide. Tá, mas para que isso aconteça no timing certo, é preciso acontecer uma sincronia. Enquanto que o óvulo está aqui caminhando dentro da tuba uterina, é preciso que ao mesmo tempo uma porrada de espermatozoides entre na hora certa. De uma única vez podem chegar dezenas ou centenas de milhões de espermatozoides. E aqui nesse caso podemos dizer que aqui temos 100 bolinhas de papel, em que cada uma delas representa 1 milhão de espermatozoides. Ou seja, aqui temos 100 milhões de espermatozoides, quase metade da população brasileira. Bom, e se o objetivo deles todos é simplesmente chegar até o óvulo, você pode imaginar que todos eles deveriam ir até aqui, até o encontro do óvulo, porque afinal de contas esse é o objetivo dessa galera. Mas não é isso que acontece. A maioria dos espermatozoides é incompetente ou azarada demais para isso. Dessa galera toda, muitos acabam nem sequer entrando de fato no útero, só uma parte que entra. E dessa parte que entra, muitos podem ficar somente aqui dentro da cavidade uterina e não sair daqui. Outros podem até encontrar um caminho na tuba uterina, mas na verdade entrar na tuba uterina errada. Ou até entrar na tuba uterina certa, mas chegar perto mesmo do óvulo, somente alguns poucos vão conseguir. Então o resultado é que, por incrível que pareça, de todos os 100 milhões de espermatozoides, não seria estranho pensar que poucos, mas realmente muitos poucos iriam conseguir chegar perto do objetivo. Na verdade, seriam tão poucos que uma única bolinha de papel não seria adequado para representar essa quantidade. Quem ia chegar perto do óvulo eram apenas cerca de 100 espermatozoides. Não disse 100 mil ou 100 milhões, são 100 espermatozoides. Então, se uma bolinha dessas representa 1 milhão deles, estamos falando de uma quantidade 10 mil vezes menor do que uma única bolinha. E são esses poucos que vão fazer toda a diferença. Se esses poucos espermatozoides não encontrassem o óvulo, esse óvulo iria simplesmente passar pela tuba uterina, entrar no útero e aí ele iria cair fora. Isso aconteceria porque o óvulo não consegue grudar em nada no meio do caminho, porque ele tem uma camada externa que faz ele ser, digamos, como um sabonete molhado. Ele é ensaboado e liso. Essa camadinha externa aqui então faz ele simplesmente sair escorregando por aí. Por causa disso ele vai passar pela tuba uterina e o útero sem se aderir a nada. E o nome dessa camadinha externa é zona pelúcida. Além disso, a zona pelúcida faz com que o óvulo aqui dentro fique protegidinho. E é por essa barreira que um espermatozoide teria que passar até chegar ao óvulo. E eu sinto que eu preciso passar um pouco dos meus mais de 10 anos de comunicação no online pro outro lado da tela, pro offline. Por isso me chame na sua escola, no seu trabalho ou qualquer lugar que queira ouvir falar um pouco sobre ciência, tecnologia, criatividade, aprendizado, didática, storytelling, redes sociais e mais um monte de outras coisas. Porque é isso, é uma coisa que eu faço agora e a galera tem curtido bastante. Então vai lá no primeiro e-mail na descrição e fale com a minha agente que ela vai acertar cada detalhe pra gente fazer um evento de milhões. E no nosso exemplo, a gente começou com 100 milhões, mas não chega nem a 1 milhão. Chega talvez apenas cerca de uma centena de competidores nadando desesperadamente próximo
do óvulo. Todos competindo para ver quem é o único grande vencedor dessa história. Porém, esse momento de atravessar a zona pelúcida não é tão simples assim. Veja que essa parte de atravessar e entrar no óvulo não é simplesmente pela força bruta desse carinha bem aqui. Não é que ele vai chegar aqui e ficar forçando. Não é tipo como se o espermatozoide estivesse enfiando o pé numa porta para abrir ela na ignorância. Na realidade, o espermatozoide não vem despreparado, ele vem com uma chave. Então, quando ele começa a encostar nessa zona pelúcida, essa chave vai até a fechadura da porta e destranca ela. E assim, ele pode entrar tranquilamente. Pois é, cada espermatozoide possui um tipo de chave específica para abrir a porta da zona pelúcida e do óvulo em si. E essa chave que cada um carrega é específica de cada espécie. Ou seja, os espermatozoides dos seres humanos carregam uma chave que só abre a porta dos óvulos dos seres humanos. Já os leões carregam as chaves que vão abrir as portas da sua própria espécie. Assim também são as estrelas do mar. Ou seja, esse perfeito encaixe entre uma chave e uma fechadura de uma porta é um mecanismo que evita que um espermatozoide de uma espécie entre no óvulo de outra e acabe gerando um híbrido, um bebê inviável ou talvez até uma gravidez perigosa para a mãe. E esse mecanismo não serve só para isso, mas também no momento em que uma fechadura abre uma porta, o espermatozoide nessa hora libera enzimas que acabam digerindo a zona pelúcida e abrindo um caminho para ele atravessar. E nesse exato momento, uma reação profunda acontece. No momento que o primeiro espermatozoide entra e a primeira porta é aberta, ela logo em seguida se fecha. Todas as portas possíveis aqui na zona pelúcida estão agora trancadas de uma forma que outros espermatozoides podem até chegar, cada um com a sua chave, mas não vão conseguir mais abrir. Uma vez que ela é aberta e depois fechada, ela nunca mais é aberta de novo. E aí o que acontece é que todos esses outros espermatozoides acabam ficando de fora. Eles possuem suas chaves, mas não adianta mais de nada. Com as suas chaves, eles perecem do lado de fora. E além dessa porta da zona pelúcida ficar totalmente trancada, o óvulo em si meio que também já não recebe mais espermatozoides. E tudo isso impede que mais de um espermatozoide entre em um único óvulo. Isso acaba fazendo com que a chance de ter gêmeos idênticos seja bem menor, o que em uma realidade biológica sem medicina moderna significa talvez uma gravidez com um risco um pouco maior. Então, era uma centena de milhão de competidores, mas de todos eles, somente um deles, esse aqui em específico, foi o vencedor que ficou com tudo. Essa foi uma competição em que o improvável aconteceu. Os núcleos se fundiram e surgiu um novo ser, um zigoto. Essa foi a fecundação. Então podemos dizer que isso aqui, essa é a primeira célula de um ser humano, o zigoto. Esse carinha ganhou. Agora, o que significa exatamente ganhar? Bom, significa ter a chance de nascer, viver e ser feliz. Por isso, muitas pessoas acreditam que esse é o grande momento especial, o exato instante em que a minha, a sua vida e a de qualquer outro ser humano começa. Porém, por um pequeno detalhe, é possível argumentar que não é bem nesse exato momento em que a vida começa no útero. Nós ainda não chegamos lá. Porque assim, nós podemos dizer que, beleza, temos aqui o nosso zigoto e as coisas continuam acontecendo. No momento que ele surge, as divisões começam. E aí, lembra dessa imagem? Lembra que o óvulo é a maior célula do corpo humano em diâmetro? Bom, é nessa hora das divisões que esse detalhe é bastante útil. Para entender uma divisão padrão, vamos imaginar uma célula padrão que tem um núcleo e também outras estruturas fora do núcleo. E numa divisão é preciso que duas coisas aconteçam. É preciso que haja uma duplicação tanto do núcleo quanto das outras estruturas. E aí elas se separam em duas células que têm basicamente o mesmo tamanho da célula original e também com a mesma quantidade de estruturas. Então, se a célula não tivesse um ganho de volume ou uma duplicação de estruturas,
as coisas iam ficar complicadas. Se uma célula simplesmente duplica o seu núcleo e se separa em duas, sem aumentar volume nem nada, significa que as duas células resultantes vão ser metade do volume e vão ter metade mais ou menos das estruturas. Vai ter coisa faltando nas duas. E aí a cada divisão elas iam perder metade do volume e metade das estruturas, até que ela iria deixar de funcionar. E sinceramente, de maneira simplificada, o problema é que aumentar o volume, a quantidade de outras estruturas, é algo que leva mais tempo do que simplesmente duplicar o núcleo. Então, se as células tiverem pressa de se dividir, meio que esse problema pode acabar acontecendo. Elas vão só ter tempo de duplicar o núcleo e não duplicar todo o resto. E logo após a fecundação, o zigoto precisa fazer exatamente isso. Ele precisa se dividir muito rápido. E como que ele consegue isso? Com o seu tamanho. O seu volume inicial já é tão grande em comparação com as outras células que divisões podem acontecer, podem gerar células de um tamanho menor e cada vez menor, que mesmo assim elas ainda vão ter um tamanho viável, até que ele chega a 32 células. Mais ou menos por volta desse marco, dessa quantidade, que acontece por volta de umas 3 ou 4 semanas, nesse estágio o embrião se torna diferente o suficiente a ponto de ganhar um novo nome. Essa aqui é a mórula. Durante essa fase da mórula, o embrião ainda está se desenvolvendo ao longo de uma caminhada pela tuba uterina. Até esse momento da mórula, estamos em um estágio tão inicial em que todas essas células são capazes de dar origem a qualquer célula humana. E isso inclui todas as células do corpo humano e também de todos os anexos embrionários. Ou seja, essas células podem dar origem a células do músculo, do cérebro e também da placenta, por exemplo. E essas células que conseguem esse feito são chamadas de totipotentes. Porém, nesse momento da mórula de 32 células, as divisões não param. Elas continuam. E aí meio que perde um pouco o sentido da gente ficar contando exatamente quantas células tem aqui, mas elas continuam a se dividir e se dividir a ponto da gente ter essa situação. Aqui nós temos de uma cor diferente, apenas para diferenciar que essas células do exterior não são exatamente a mesma coisa dessas células daqui de dentro. É nesse momento que a diferenciação celular começa a acontecer. Essas células aqui no exterior são chamadas de trofoblastos. Já essas células no interior são chamadas de embrioblastos. E aí, bom, qual que é a diferença de cada um? Bom, os trofoblastos entraram num caminho sem volta para no futuro poderem gerar qualquer anexo embrionário, mas somente os anexos embrionários. Já os embrioblastos tomaram um rumo que vai gerar os tecidos do corpo do bebê. Isso quer dizer então que agora não existem mais células totipotentes. Os embrioblastos, por exemplo, são agora chamados de células pluripotentes. E aí beleza, o tempo vai passando, continuam as divisões e nós chegamos no 5º dia. E é mais ou menos nessa época em que o nosso coleguinha aqui acaba finalmente entrando no útero. E enquanto isso, a organização celular começa a tomar forma. O que antes poderia ser um amontoado de células, agora já ganha uma outra cara. Os trofoblastos se organizaram ainda em uma camada externa, mas os embrioblastos agora estão todos aglomerados em um dos polos da célula. E isso acaba deixando um certo espaço vazio aqui dentro. E esse aqui é o estágio que nós conhecemos como blastocisto. E enfim, nós estamos chegando ao 6º dia após a fecundação. E uma coisa importante acontece. A zona pelúcida finalmente começa a se desfazer em volta do blastocisto. E lembrando que a zona pelúcida era responsável por fazer com que o óvulo e o embrião não conseguissem grudar em nada. E já que ela foi embora, agora as células conseguem fazer uma implantação. Um pouco depois de completar uma semana desde a fecundação, esse blastocisto, já no final da sua peregrinação, chega mais ou menos por aqui. E nesse momento de muita proximidade
da parede do útero, uma coisa interessante acontece. Bom, se a gente dar um zoom bem grande aqui, podemos ver que aqui temos a parede do útero e aqui temos o blastocisto chegando. E aí, quando ele chega próximo, ele se orienta da maneira correta e se aproxima. Ele de fato adere à parede do útero e aí começa a entrar. E as células do trofoblasto vão penetrando cada vez mais, começam a invadir o tecido uterino. E aí esse processo avança e a própria parede do útero se fecha por cima para selar a implantação. E eu sei que essa parte aqui parece apenas uma como outra qualquer, mas ela é muito crucial e difícil. Podem haver talvez sangramentos e por algum motivo ou outro a parede do útero pode talvez não estar totalmente preparada para essa implantação. E algumas dessas etapas que vimos agora pode acabar dando errado. Um mesmo embrião aqui dentro do útero pode tentar se fixar uma vez aqui, talvez não conseguir, e tentar em outro canto aqui e não conseguir, até que meio que ele realmente não consegue de jeito nenhum e ele simplesmente vai embora na próxima menstruação. Peraí, então tu tá me dizendo que esse carinha passou por uma ruma de etapas, tentou algumas vezes se implantar e no final não deu certo? Ele só vai embora? E nem é culpa dele? Bom, pior que é exatamente isso. E não só essa falha na implantação pode acontecer, mas ela é comum de acontecer. A maioria dos embriões tem 75% de chance de simplesmente não conseguir se implantar. Ou seja, a cada 4 blastocistos, somente um se fixa no útero e gera uma gravidez. Então é por isso que a vida em si pode talvez até começar antes, na fecundação, mas a vida no útero só se inicia com a implantação. O embrião, a vida em si, pode até já estar aqui na cavidade uterina, mas a cavidade é apenas um espaço vazio, não é a estrutura física das paredes do útero. Então um embrião, para estar no útero, precisa estar nas suas paredes. Ele precisa se implantar. Somente nessa situação é que podemos dizer que existe vida no útero. É nessa hora que começa uma coisa que nós podemos chamar de gravidez, digamos, clínica, que começa a ser possível percebê-la com exames clínicos. Se você fizer um teste de gravidez, não vai dar positivo se o embrião não estiver no útero. Ele precisa estar implantado para que um teste de gravidez, um exame clínico, dê positivo para a gravidez. E aí isso nos leva a um questionamento interessante, porque será que então isso tudo quer dizer que se for usado algum método para impedir a implantação, será que isso não seria considerado um aborto? Calma, eu sei que esse assunto é sensível, mas se nós estamos falando de um término de uma gravidez, então isso só é possível se a gravidez já começou. Afinal, não dá pra gente terminar algo que ainda não começou. E é aí que tá o problema, porque existe meio que mais de uma definição de gravidez. Porque assim, se essa tal gravidez clínica só acontece quando o embrião se implanta, então se a gente impedir essa implantação dele por algum motivo e ele não conseguir, então a implantação não aconteceu, a gravidez nem começou, então o impedimento da implantação acontece antes da gravidez, não é um término de algo que não começou. Então nesse caso, impedir a implantação não seria terminar a gravidez, porque nessa ótica ela nem começou. Porém, biologicamente falando, podemos argumentar que a gravidez começa quando isso acontece, quando a fecundação ocorre. E isso acontece geralmente na tuba uterina, acontece muito antes da implantação acontecer. Então se a gravidez começou bem aqui na tuba uterina, no encontro de um óvulo com um espermatozoide, o momento da implantação já é bem posterior. Então impedir isso de acontecer seria terminar uma gravidez dentro dessa definição. Sendo que ainda tem um terceiro ponto de vista, uma coisa um pouco curiosa que médicos e pacientes usam para contar a gravidez. Médicos e pacientes contam a gravidez a partir do primeiro dia da última menstruação. Então digamos que temos aqui uma linha do tempo.
que temos aqui o primeiro dia da menstruação. E aí a menstruação vai acontecendo por vários dias até que ela para. Aqui é o fim da menstruação. É nessa época que o seu útero está se descamando, enfim, muito sangue acontecendo, e isso é o oposto do ideal para a implantação de um blastocisto. Então você definitivamente nesse momento não parece estar biologicamente grávida, né? Mas por mais estranho que pareça, esse período conta como gravidez. E aí depois acontece um evento aqui, em que acontece ovulação, em que o óvulo sai do ovário, e aí outro evento acontece, a fecundação, o óvulo na tuba uterina é fecundado por um espermatozoide. E veja bem, daqui do suposto primeiro dia da gravidez, o primeiro dia da última menstruação até a fecundação, existe um bom período de tempo. Isso geralmente acontece num intervalo de 2 semanas. Então olha só que curioso, se você perguntar para uma grávida há quanto tempo ela está grávida, e ela dizer, por exemplo, estou grávida há 5 semanas, então significa que ela está bem aqui. Essa aqui é a 5ª semana. Agora, quando que aconteceu a implantação? A implantação aconteceu bem aqui. Ela acontece 1 semana depois da fecundação. Então a 5ª semana da gravidez está, na verdade, a 2 semanas da implantação e a 3 da fecundação. Ou seja, uma pessoa na 5ª semana da gestação está clinicamente grávida há 2 semanas e biologicamente grávida aqui na fecundação há 3 semanas. Então, se a gravidez nessa definição começa bem aqui e a implantação começa bem aqui, se a gente impede a implantação, então a gente está terminando algo que já começou bem antes. Então, impedir a implantação seria terminar uma gravidez nesse ponto de vista. Então, no fim das contas, acaba sendo muito difícil escolher um momento preciso em que todo mundo vai concordar que realmente é aqui onde a vida ou a gravidez começa. Isso tudo é debatível e é isso. Nem tudo é preto no branco, nem tudo pode ser colocado em categorias bem definidas, mas o que nós podemos afirmar é que para a vida existir, ela precisa passar por muitos passos, se espremer por probabilidades baixíssimas, detalhes anatômicos e timing preciso. E, bom, pode ser que a gente não saiba exatamente quando a nossa vida ou a gravidez comece, mas sabemos que se estamos aqui é porque já somos vencedores de todas as etapas que vimos agora há pouco e muitas outras ainda. E ainda nós estamos em uma corrida armamentista de IAs, ou pelo menos é o que parece. Agora, para saber se realmente isso é realidade, basta clicar bem aqui no maior canal de ciência do Nordeste e me siga nas minhas redes sociais para ver meus vídeos curtos e tchau!